Aí, pessoal, quero iniciar aí cumprimentando a todos que estão vendo esse vídeo. E hoje vamos falar um pouco dos principais eventos que ocorreram para a gente essa semana. Um deles é o Comitê de Política Monetária, que nós tivemos aí, iniciou-se na terça, né, e o comunicado saiu na quarta, e do FOMC a mesma coisa. Tá? Saiu para a gente aí 15 e a conferência de imprensa aí do Powell saiu às 15h30. Quero iniciar aí falando sobre o próprio Copom, tá? E aí vamos entender um pouco aí do que está rolando, quais são as expectativas que a gente tem. Na última reunião que tivemos, né, sei disso que todos aí talvez aí tenham acesso, né, todos têm acesso aí ao comunicado e à ata que foi divulgado, e foi introduzido um trecho bastante importante que se deu, né, chamaram de normalização parcial. O que significa isso? É basicamente os membros do Banco Central elevando ininterruptamente aí a taxa de juros, né, a Selic aí para manter os níveis da meta de inflação, que essa meta de inflação imposta pelo Ministério da Economia, e o Banco Central ele precisa tá cumprindo, né, com essa meta. Vocês encontram aí na cara ali do site do Banco Central, só abrir, tem tudo ali, né, as metas, o intervalo de tolerância, enfim. E essa é a razão de ser aí da normalização parcial, né? A grosso modo, seria isso. E nessa última reunião foi feito isso aí, né? Sobre essa questão de normalização parcial, que começou, né? A ser repetida, né? Obviamente. E nessa reunião, desse comunicado que foi divulgado aí agora, né? Um ponto importante a ser declarado aí, que basicamente, né? Qualquer leigo aí ele vai saber que foi aumentado aí, elevou-se, né, a taxa Selic em 75 basis points, né, sendo agora 4,25%, né, da Selic. E esse é um ponto importante para ser considerado, né, que elevou-se a Selic. Outra coisa importante também que foi declarado ali foi a retirada justamente desse termo, né, da normalização parcial, que já era assim esperada pelo mercado, tá? E falei duas coisas importantes, né, que assim, resumindo os principais pontos ali do comunicado. E o terceiro ponto, que também é muito importante de ser considerado, é uma indicação de mais 75 basis points para a próxima reunião, tá? E assim, que também, né, obviamente, raso, né, vamos colocar assim, invariavelmente ela também era esperada. Só que o que não era esperado, né, e aí eu reforço que obviamente, né, o Comitê de Política Monetária foi hawkish, né, e sustentou ainda um tom hawkish, além desse 0,75, foi o comentário, né? Foi um comunicado aí que ficou, né, implicitamente ali dizendo que caso, né, haja uma distorção aí no balanço de risco, né? Mas assim, foi considerado um aumento de mais do que os 75 basis points. Então, você pode considerar que, invariavelmente, está escrito no comunicado que houve um aumento de magnitude, um próximo aumento da mesma magnitude. O Copom já deixou isso para essa reunião, e nessa reunião deixou para próximo de 0,75 basis points. Porém, um elemento a mais está engrossando o caldo, que é essa questão de haver um aumento maior do que 75 basis points. E isso, obviamente, reforça o tom hawkish aí do hawkish, né, do Copom, e, obviamente,
não estava aí, esse comunicado aí já pareceu um pouco assim, não estava tão no radar aí dos participantes, mas esse reforço, o Hawkish aí, e aí, obviamente, o Copom vai analisar aí a, a continuidade aí dos indicadores, né, que ele observa, o cenário externo, vai observar todas as expectativas que tornem aí um elemento a mais para a gente observar qual é a resposta, né, durante esse período de Copom/Copom, dessa reunião para o próximo Copom, qual é a complexidade aí e qual será a resposta aí que o Copom pode dar. Por quê? Existe esse elemento que deu um pouco mais de complexidade no próprio comunicado, mas ficou claro pelo menos a sua intenção, obviamente, né? E essa intenção ficou bem claro no comunicado também, que óbvio, né? Vamos observar as expectativas, né? Mas ficou bem claro que a atividade, né? O elemento atividade, ele não está sendo agora um grande problema aí para o Copom, que ele está olhando aí e fala assim, olha, beleza, né? Nossa atividade, os indicadores demonstraram aí ok, né? Vieram melhores aí do que o consenso, mas a gente tem um elemento muito importante, que é um objetivo aí do próprio BC, que é a inflação, né? Consideravelmente dentro da meta. Então, acredito que a resposta deles possa estar sendo nesse caminho, né, com relação à inflação, e é um componente muito importante para a gente observar, obviamente, né, nas próximas leituras que temos aí, para que o Copom, né? Então, é isso, né? Já tem que ter aqui, né, no comunicado, né, como trouxe aqui, e assim, esse aqui é hoje, né, o nosso dólar versus o real, como que foi aí a, a sua desenvoltura, né, no dia de hoje, ok? Esse aqui também é um gráfico aí das duas altas que nós tivemos, aí a terceira, obviamente, isso aqui vai ser atualizado, né, pela Bloomberg, mas, obviamente, isso cresce o interesse aí de valorização do real, né, no componente aí que a gente pode dizer de taxa, né, isso tende a exercer uma influência aí positiva aí para o real e, assim, né, e mais shortada aí para long para real e short para dólar, né, ok? E aqui nós vamos falar aqui um pouco sobre o FOMC, ok? Que tivemos aí também, antes até do Copom, né? Tivemos aí o comunicado aí, né? Saiu às 15 horas, né? Eles chamam de statement, e o Powell, né, fez a sua coletiva de imprensa às 15h30. Ponto importante, sobre a questão de política monetária foi inalterada, ok? Foi inalterada sobre a percepção. Porém, já vou adiantar aqui para vocês que nós tivemos um tom hawkish do Fed também. E isso o mercado ele sentiu, ele respondeu a esse tom, e já vou mostrar para vocês alguns instrumentos financeiros, tá? Do próprio do próprio mercado, tá? Dólarinhos, eu já vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa que vocês têm que entender é que a política monetária foi inalterada, tá? Mas houveram novas previsões, né? E já vou mostrar, já está aqui até no quadro aí para vocês, as previsões que foram atualizadas, tá? E essas previsões e a narrativa, tá? Sinalizam, obviamente, a gente pode dizer, considerar que não estão ainda tão confiantes sobre a transitoriedade da inflação, tá? O crescimento, né, o PIB, né, ele foi revisado para cima, né, ok, isso é claro, né, isso tá lá no comunicado, tá lá no site do Fed. Então, e o Fed indicou aí que a gente pode estar preparado aí para um aumento de taxa de 50 basis points em 2023. Assim, estou passando um geral aí para vocês,
tá? E sobre um taper aí, né, redução do QE, do quantitative easing, pode ter também, pela próprio tom aí, uma conclusão aí mais cedo, tá? Então, vamos lá, tá? Então, deu geralzão, agora vamos fazer sobre um pouco por partes aí. Primeiro, vamos falar sobre as previsões, que já está aqui. Então, a previsão do PIB no final de 2021, né, foi revisada de 7 para 6, de 7, né, para 7, perdão, de 6,5% do final de 2021. Em 2022, aqui, né, permaneceu em 3,3, né? E 2023 foi revisado para 2,4 de 2,2. Ok? O que significa isso? Reflete, obviamente, um otimismo aí, né, a gente pode considerar nos gastos que está tendo aí do presidente Joe Biden, ok? Agora, sobre o Core PCA, né, a gente pode aí notar alguma mudança mais substancial na inflação, tá? Para encerrar o ano aí em 3% no comparativo anual, com 2,2% previsto anteriormente, né? Com as previsões aí de 2022 e 2023, obviamente revisadas aí, né? Para 1/10 aí, né? De ponto percentual, tá? Então, pessoal, assim, parece que ainda permanece a questão da narrativa de que a inflação ela possa ser transitória, né? Por essas previsões, ok? Mas, assim, aí a gente pulando para a coletiva de imprensa do Powell, né, ficou claro na coletiva que eles estão menos confiantes dessa avaliação no quesito inflação do que as últimas conferências, do que suas últimas retóricas, né, das suas declarações passadas, né, ok? E o Powell, certamente, ele falou aí sobre essa questão de risco, né, de permanecer elevado por mais tempo, ok? E essa aí é com relação às previsões, tá tudo aí, né, ok? E agora a gente vai falar um pouco, né, sobre o que a gente pode extrair sobre a questão do Tom Rothschild, né? Primeiro a gente falou que, ok, né, a política monetária inalterada do Fed, houve alteração nas previsões, que foi a grande novidade, né? E essa novidade aí das previsões trouxe aí uma mudança mais rock do que geralmente se pensava, né? E também, né, falaram-se aí, né, sobre esse aumento dos 50 basis points que o Fed aí está traçando para 2023, né? Mas assim, em linha, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Em linha do que a Fed Fund Rates vem fazendo, né? Eu vou trazer aqui para vocês rapidinho na outra tela. Aqui, né? E assim, em linha do que a Fed Fund Rates vem trazendo, né? Obviamente, tá? Ou seja, em linha do que a Fed Fund Rates vem precificando, né? Mas claramente ela dá um shot aí, né? Dá um tiro de partida aí para a discussão aí de um tapering mais cedo do que a gente pensava concluir, né? Então, um alerta aí para a galera do mercado aí de renda fixa, tá? Então, essas foram as questões aí que o Fed abordou, essas foram as questões que o Fed abordou, ok? Sinalizou aí, fez as previsões novamente, né? Alterou-se as previsões, alterou-se aí, deu um tom mais hawkish, mas a política monetária, por enquanto, aí foi inalterada, ok? Então, a gente aguarda aí como vai ser o reconhecimento dos próximos indicadores e como o mercado vai corresponder até o evento de Jackson Hole, que vai acontecer no final de agosto, que isso vai preparar muito para a próxima reunião do FOMC aí agora em setembro, né? Ok? Então, muita cautela aí, que vai ser muito legal. Então, assim,
interessante observar também que durante aí o statement, né, do FOMC, a gente pode ver que esse tom hawkish aí foi, obviamente, sentido aí pelo mercado. Você pode ver aí o mercado de dólar index, né, o DXY, né. Pode ver também o ouro, né, o ouro também, ele sofreu aí uma desvalorização, né, muito por esse tom hawkish aí, né, que essas previsões aí. Também o Nasdaq também, né, ele teve aí sua ativo de risco, né, que esse ativo é bastante sensível à inflação, beleza? Então, a gente pode considerar aí que ele teve aí sua desenvolvimento. Então, foi um evento global, né, pessoal? E aí eu trouxe aí o dólar versus o peso mexicano, que ele também se pode perceber que foi um evento global. Não trouxe nem aqui, deixa eu ver aqui, não trouxe nem aqui para vocês. Acho que eu tenho aqui a yield do governo americano, né, de 10 anos, tá? Durante o comunicado. Eu tenho aqui também para vocês. Como vocês podem perceber, a yield também ela sofreu um spike aqui, né, durante o evento, tá? Sofreu um spike muito grande. Esse do meio aqui é o título a yield do título de governo de 10 anos, tá? E esse aqui de baixo é o de 30 anos, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido muita coisa. Esses foram os drivers, foram os momentos aí que fizeram um movimento global aí no mercado, né? Destaque aí para o FOMC, ok? Então é isso. FOMC rocks e o Copom bastante rocks também. Beleza?